Política, na Jovem Pan. Agora sim, 7h36, não perca a hora nem seu compromisso. Vamos então falar de política no seu Jornal da Manhã. O Piara Bosque chegando nesta sexta. O Piara, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Fernando, bom dia, Marcos, ouvintes da Jovem Pan Joinville. Muito bem. Piara, vamos falar um pouquinho sobre política em Santa Catarina e a primeira pergunta que te faço é a seguinte, né? Qual é o principal desafio de Carmen Zanotto frente a uma pasta que é importante, que já deu muita dor de cabeça aos governos anteriores e é vista como prioridade para a próxima gestão? Acho que o Piara não está nos ouvindo. Piara, você nos ouve? Agora melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho? Muito bem. O som já restabelecido? Muito bem. Deixa eu repetir a pergunta para você então. Qual é o principal desafio de Carmen Zanotto frente a uma pasta que já deu muita dor de cabeça aos governos anteriores e que é vista uma pasta como prioridade para o atual governador eleito que assume a partir de janeiro, hein, Piara? Então, essa é uma pasta muito desafiadora, né? No governo de Raimundo Colombo, gerou uma dívida muito grande. O governo Moisés sempre alardeou, sempre comemorou ter pago a dívida que ficou do governo Colombo, uma dívida que chegou a se falar até em 1 bilhão, 700 milhões, etc. Mas no governo Moisés isso foi pago. Mas foi justamente a pasta em que eles enfrentaram mais dificuldades, inclusive junto à opinião pública, né? Não só por questões da pandemia, mas a questão de cirurgias represadas, a questão dos respiradores que ficou muito em voga, mas assim, sempre foi um grande calo. A gente teve a questão com a falta de UTI, de crianças. Foi uma pasta em que grande parte dos problemas que aconteceram no governo Moisés foram nessa pasta. E quem chega é a Carmen Zanotto, é alguém que conhece o setor, já foi secretária do Luiz Henrique, né? Foi secretária também brevemente naquele governo Daniela, é uma das grandes especialistas na área no Brasil, no Congresso Nacional, e vem com a missão de resolver, mas principalmente, a gente falei com ela essa semana, é a questão da fila de cirurgias eletivas. E grande. Isso tem uma questão da própria pandemia que acabou deixando em segundo plano as cirurgias eletivas, então tem uma demanda represada muito grande. O governo Moisés prometeu mutirões ali na reta final para diminuir, para zerar, não avançou tanto quanto ele alardeou que poderia fazer. Então a Carmen chega com essa missão muito forte de botar em dia essa questão. Problemas históricos também. A saúde, ela tem sempre o problema do subdimensionamento. Tem outra questão que, inclusive, é uma luta da Carmen Zanotto no Congresso hoje, que é a implantação definitiva do piso da enfermagem, que foi aprovada a emenda constitucional no Congresso, a qual ela foi relatora, para que seja implantado, mas o Supremo Tribunal Federal ele suspendeu até que o Congresso encontre formas de financiamento para essa PEC. Então, a deputada está nessa luta também para criar para buscar alternativas de financiamento, só que ela, como secretária, ela vai ter que pagar essa conta. E os hospitais do Estado, eles já pagam, os hospitais da saúde do Estado, os enfermeiros já recebem mais que o piso, mas nos hospitais filantrópicos e nos hospitais que são geridos por OS, não. Então, o Estado, de alguma forma, vai ser pressionado a dar um jeito nisso aí, porque nos hospitais onde tem organização social, certamente vai ser cobrada uma repactuação do contrato, ou seja, o Estado vai ter que pagar. E nos filantrópicos, o Estado vai ter que ajudar a pagar essa conta. O Estado vai ter que pagar. Então, a Carmen já chega com os desafios, inclusive dos desafios da luta que ela tem lá no Congresso, Marcos. Muito bem, Piara, a gente continua acompanhando, né, toda essa situação de perto. E agora, outra pergunta também é como é que você avalia, né, quem pode ser a voz mais forte ou a voz maior da oposição contra o governo Jorginho, enfim, né, nesses próximos 4 anos? Então, a gente olha o perfil de alguns parlamentares, o bloco, o Jorginho deve ter conseguido ali alguma coisa junto à política tradicional, com o MDB, com progressistas, então dali não deve vir uma grande oposição. Eu não acredito que ele tenha, por exemplo, o que foi o Ivan Nats e o Kennedy Nunes para o Moisés nesse mandato, assim, alguém tão sistemático na tribuna, cobrando todos os pontos, todos os passos em falso do governo, mas a gente talvez tenha a nacionalização da eleição, atue também
no parlamento, com o PT voltando a ser uma voz de oposição. O PT foi muito discreto nos governos de Moisés, era bem tratado, então não estava na tribuna criticando pontualmente tudo o que acontecia, estava na dele. Deputados também não tinham esse perfil. Agora a gente já vê com Jorginho é o número 22, é o candidato, é o governador do bolsonarismo. Então o PT, até para marcar posição, deve voltar para a tribuna, deve voltar a ser a grande contraponto ali, especialmente a Luciane Carminati, que é uma deputada muito ligada a questões da educação e já deve estar com um pezinho atrás com essa questão do Aristide Simadon, novo secretário, futuro secretário de Educação, ser alguém ligado ao ensino privado, à rede de universidades comunitárias da ACAF, com aquela promessa do Jorginho de comprar essas vagas. Eu acho que dali da Luciane Carminati a gente pode esperar essa oposição mais ou menos, que era o papel que ela fazia no governo do Raimundo Colombo, e no governo Moisés deu uma acalmada. Mas a minha aposta é ali, Fernando. Vamos aguardar. O Piara, para finalizar, o negócio está pegando fogo na Câmara de Vereadores da capital, né? Porque até a comissão de ética, né, foi acionada por questões envolvendo aquela vereadora que sofreu importunação sexual, aquela imagem que está rodando o Brasil, infelizmente, manchando a imagem da política catarinense, né? É uma tristeza, porque é completamente descabido que um vereador agarre, abrace contra a vontade uma vereadora daquele jeito, e ele diz que é um gesto de carinho. Não é assim, isso não é carinho, né? Isso é assédio, tem que ficar bem claro. A vereadora reclamou, o vídeo viralizou, não tem como ignorar. Até o presidente eleito Lula fez um tweet se solidarizando com a vereadora. O Partido Social Cristão, que é o partido dele, que está em processo de fusão com o Podemos, disse que vai analisar. A Câmara de Vereadores vai ter que se manifestar alguma punição. Esse vereador que é um suplente, né, o Marquinhos lá do PSC, vai ter que acontecer, porque é o tipo de coisa que não pode acontecer. A gente já teve um exemplo parecido em São Paulo também, na Câmara de lá, acho que foi ano passado, e que ficou por isso mesmo. Vamos ver como é que vai ser tratado aqui na capital. Não dá para aceitar, né? Obrigado, Piara. Boa sexta, grande final de semana, até segunda. E bom jogo do Brasil para todos nós. Para nós. Valeu, Piara.